Jeremias capítulo 34. A palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias, quando Nabucodonosor, rei de Babilônia, e todo o seu exército, e todos os reinos da terra que estavam sob o domínio da sua mão, e todos os povos, pelejavam contra Jerusalém, e contra todas as suas cidades, dizendo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, vai, e fala a Zedequias, rei de Judá, e dize-lhe: Assim diz o Senhor, eis que estou prestes a entregar esta cidade na mão do rei de Babilônia, o qual a queimará a fogo. E tu não escaparás da sua mão, mas certamente serás preso e entregue na sua mão, e teus olhos verão os olhos do rei de Babilônia, e ele te falará boca a boca, e irás a Babilônia. Todavia ouve a palavra do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá, assim diz o Senhor acerca de ti: não morrerás à espada. Em paz morrerás, e como queimavam perfumes a teus pais, os reis precedentes, que foram antes de ti, assim os queimarão a ti, e te prantearão, dizendo: Senhor. Pois eu disse a palavra, diz o Senhor. E anunciou Jeremias, o profeta, a Zedequias, rei de Judá, todas estas palavras, em Jerusalém. Quando o exército do rei de Babilônia pelejava contra Jerusalém, e contra todas as cidades de Judá, que ficaram de resto, contra Laquis e contra Azeca, porque dentre as cidades de Judá, só estas haviam ficado como cidades fortificadas. A palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias, depois que o rei Zedequias fez um pacto com todo o povo que estava em Jerusalém, para lhe fazer proclamação de liberdade. Para que cada um libertasse o seu escravo, e cada um a sua escrava, hebreu ou hebreia, de maneira que ninguém se servisse mais dos judeus, seus irmãos, como escravos. E obedeceram todos os príncipes e todo o povo que haviam entrado no pacto de libertarem cada qual o seu escravo, e cada qual a sua escrava, de maneira a não se servirem mais deles. Sim, obedeceram e os libertaram. Mas depois se arrependeram, e fizeram voltar os escravos e as escravas que haviam libertado, e tornaram a escravizá-los. Veio, pois, a palavra do Senhor a Jeremias, da parte do Senhor, dizendo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu fiz um pacto com vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, da casa da servidão, dizendo: Ao fim de 7 anos libertareis cada um a seu irmão hebreu, que te for vendido, e te houver servido 6 anos, e despedi-lo-ás livre de ti, mas vossos pais não me ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos. E vos havíeis hoje arrependido, e tinhais feito o que é reto aos meus olhos, proclamando liberdade cada um ao seu próximo, e tinhais feito diante de mim um pacto, na casa que se chama pelo meu nome. Mudastes, porém, e profanastes o meu nome, e fizestes voltar cada um o seu escravo, e cada um a sua escrava, que havíeis deixado ir livres à vontade deles, e os sujeitastes de novo à servidão. Portanto assim diz o Senhor, vós não me ouvistes a mim, para proclamardes a liberdade, cada um ao seu irmão, e cada um ao seu próximo. Eis, pois, que eu vos proclamo a liberdade, diz o Senhor, para a espada, para a peste e para a fome, e farei que sejais um espetáculo de terror a todos os reinos da terra. Entregarei os homens que traspassaram o meu pacto, e não cumpriram as palavras do pacto que fizeram diante de mim com o bezerro que dividiram em 2 partes, passando pelo meio das 2 porções. Os príncipes de Judá, os príncipes de Jerusalém, os eunucos, os sacerdotes, e todo o povo da terra, os mesmos que passaram pelo meio das porções do bezerro. Entregá-lo-ei, digo, na mão de seus inimigos, e na mão dos que procuram a sua morte. Os cadáveres deles servirão de pasto para as aves do céu e para os animais da terra. E a Zedequias, rei de Judá, e seus príncipes entregarei na mão de seus inimigos e na mão dos que procuram a sua morte, e na mão do exército do rei de Babilônia, os quais já se retiraram de vós. Eis que eu darei ordem, diz o Senhor, e os farei tornar a esta cidade, e pelejarão contra ela, e a tomarão, e a queimarão a fogo, e das cidades de Judá farei uma assolação, de sorte que ninguém habite nelas. Jeremias capítulo 35. A palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias, nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: Vai à casa dos Recabitas, e fala com eles, introduzindo-os na casa do Senhor, em uma das câmaras, e lhes oferece vinho a beber. Então tomei a Jaazanias, filho de Jeremias, filho de Abazínias, e a seus irmãos, e a todos os seus filhos, e a toda a casa dos Recabitas. E os introduzi na casa do Senhor, na câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias,
homem de Deus, a qual estava junto à câmara dos príncipes que ficava sobre a câmara de Maazéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho, e copos, e disse-lhes, bebei vinho. Eles, porém, disseram, não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou, dizendo, nunca jamais bebereis vinho, nem vós nem vossos filhos. Não edificareis casa, nem semeareis semente, nem plantareis vinha, nem a possuireis, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias na terra em que andais peregrinando. Obedecemos pois a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de não bebermos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Nem de edificarmos casas para nossa habitação, nem de possuirmos vinha, nem campo, nem semente. Mas habitamos em tendas, e assim obedecemos e fazemos conforme tudo quanto nos ordenou Jonadab, nosso pai. Sucedeu, porém, que, quando subia Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra esta terra, dissemos, vinde, e vamo-nos a Jerusalém, por causa do exército dos caldeus, e por causa do exército dos sírios, e assim habitamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, vai, e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, acaso não aceitareis instrução, para ouvirdes as minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, pelas quais ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não o têm bebido até o dia de hoje, porque obedecem o mandamento de seu pai, a mim, porém, que vos tenho falado a vós, com insistência, vós não me ouvistes. Também vos tenho enviado, insistentemente, todos os meus servos, os profetas, dizendo, convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, e emendai as vossas ações, e não vades após outros deuses para os servir, e assim habitareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais, mas não inclinastes o vosso ouvido, nem me obedecestes a mim. Os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai que ele lhes ordenou, mas este povo não me obedeceu. Por isso assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel, eis que trarei sobre Judá, e sobre todos os moradores de Jerusalém, todo o mal que pronunciei contra eles, pois lhes tenho falado, e não ouviram, e clamei a eles, e não responderam. E à casa dos recabitas disse Jeremias, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, pois que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, guardando todos os seus mandamentos e fazendo conforme tudo quanto vos ordenou. Portanto assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, nunca jamais faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista diante de mim.